Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Agora eu não tô fazendo a gravação no lugar que eu faço sempre, então vai ficar os barulhos, tal, carro passando, cachorro latindo, como eu sempre falo aqui. Mas o assunto é sempre mais importante do que esses detalhes. Se você é alguém que saiu da igreja, não importa o motivo, te ofenderam lá dentro, você não se encaixou, você pesquisou a história da igreja, entre qualquer outra coisa que possa fazer com que você tenha saído. Eu sei que às vezes você pode ter, por exemplo, amigos que você queria, por exemplo, um final de semana, ligar, conversar com eles, mandar uma mensagem, marcar um passeio, um bate-papo, como às vezes você fazia quando estava lá. Porque eu estou falando com muita gente que sente isso. Pô, ficou amigos lá na igreja e eu saí, não falam mais comigo. Família. Pararam para pensar em família? Eu entendo isso bem, até porque vivo em situação como essa. Mas imagina, você pesquisa a história da igreja e faz determinados... ou fez determinados estudos sobre a história da igreja. Ou qualquer outro motivo que eu já falei aqui, você não se encaixou naquele lugar, não fazia mais bem estar lá na igreja. E às vezes você e toda a sua família frequentavam, e por muito tempo até. E de repente você é essa mosca branca que decidiu pesquisar em meio à sua família ou outras coisas, que fez com que você não se encaixasse mais. E como que fica? Eu tenho uma impressão muito grande pelas pessoas que eu converso, que esse é um grande problema. Eu tô no final de semana, eu queria até reencontrar como eu reencontrava minha família antes, quando eu tava na igreja, e fazia aquelas reuniões de família, todo mundo comia junto, tal, batia papo. E às vezes você não se encaixa mais, ou parece não se encaixar mais, porque não está mais na igreja. E às vezes você sente essa energia. Às vezes você até deixou de frequentar familiares, lugares onde os familiares moram, tal, por causa disso. Eu não faço mais parte da igreja e também não me sinto mais bem para ir lá, ou vice-versa. Ou até mesmo você sentiu deles a energia de que, poxa, você não quer mais fazer parte com a gente por não estar mais na igreja. E esse sentimento de exclusão, entre outras coisas que a gente pode nomear isso aí, mas eu sei que isso dói, eu sei que isso machuca. Muita gente fala assim, e agora? Meu clã não tá mais comigo, porque eu não tô mais na igreja. Para começar, eu sei que é difícil o que eu vou falar, e às vezes até impossível de acontecer. Mas eu sei que deveriam pensar assim, cada um fica na igreja se quiser, família 100%, vem aqui, não interessa nada a igreja mórmon na nossa vida. Continuamos juntos e unidos do mesmo jeito. Eu sei que isso não acontece às vezes em família, que todo mundo é da igreja e só você que fala assim, eu não me encaixo mais. Eu sei que amigos deveriam pensar assim, eu sei que é super difícil acontecer, mas deveriam não. Não importa se você não está aqui na igreja com a gente, do mesmo jeito, vamos continuar passeando, conversando, tendo as atividades que a gente fazia juntos como amigos. Mas não é assim que funciona. Até porque a gente sabe até onde vai uma certa empatia, né? Dentro da igreja. E é normal, porque lá é assim. E agora você que está sentindo isso, às vezes você sente até represália das pessoas que ficaram lá. Você fala assim, poxa, louco, cara, sabe? Hoje eu ando e a pessoa desvia na rua de mim, e não era assim antes, quando eu estava na igreja. Isso acontece. E é o seguinte, né? Você tem que ter na cabeça uma coisa. Isso não quero falar para você assim, esse é o preço da liberdade. Não, tem pessoas que ainda saem da igreja, fiquem muito bem com seus familiares, com seus amigos. Mas se você se encaixa nisso que eu tô falando, que é uma dificuldade mesmo, uma hora eles podem ceder, uma hora pode acontecer de verem que isso não é relevante, uma hora um outro da família pode despertar da igreja, você fala, olha, ela tá vendo. Ou simplesmente você tem que encontrar novamente novos contatos, novas amizades, novas pessoas para completar o seu ciclo, que isso é normal do ser humano, precisamos de pessoas.
E dói, eu sei, imagina um familiar, família, você fala assim, poxa, olha lá, parece que eu não me encaixo mais ali, ou você sente que não te encaixam mais. Isso aí é super horrível, eu entendo. Eu quero que você saiba, não completa o que precisa, eu sei disso. Mas eu quero que você saiba que esse projeto Mormon Uma Ova é para isso. É para que você sinta um pouco de como que é estar com pessoas que passaram ou sentem o mesmo que você. Sinta-se bem quando a gente está aqui conversando. Eu sei que nós não temos o poder de estar juntos, olhando no olho do outro, tal, como eu queria. Olha que legal, imagina, uma grande corrente aí. Mas a gente tem esses momentos e vai acontecer. Eu posso testificar uma coisa para vocês. Ó, linguagem da igreja, hein? Posso testificar, né? Não é assim que eu dava testemunho? Mas eu posso afirmar para vocês que depois que eu abandonei a corporação, por muita coisa, a gente já falou aqui os motivos disso, eu conheci muita gente. Às vezes tem pessoas que eu conheci tanto que nem pessoalmente hoje, mas hoje amigos, sabe? Converso com a Vânia, com o Tom, Marcelo, Cassandra, Cavera e N outras pessoas aí. Desculpa se eu esqueci os nomes de pessoas que eu ainda converso. Tornamos praticamente amigos, porque a gente conversa muito, né? Às vezes a gente para bater um papo, olha, vamos falar desse assunto. Mas você vai se encaixar. Você vai se encaixar. Isso vai acontecer com você. A própria vida, ela deve ser justa a ponto de entender o que você passou e o que você precisa ainda passar. E geralmente essas coisas que você ainda precisa passar já é as coisas que você vai ter novas percepções, novas experiências. Vai acontecer. Às vezes você ainda tá naquele período, porra, tá recente, eu saí, nossa, como é que eu vou mudar meu ciclo? Vai acontecer. E que o Mormon Uma Ova nesse projeto aqui seja para isso, para começar uma corrente nova na sua vida. De pessoas que entendem e sabem que você não é um peixe fora d'água. Tá? Fica a reflexão. Se você está ouvindo pelo Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, vá até o YouTube, que eu queria tanto ver o que você tem para comentar sobre isso. E lá na área de comentários dá para você fazer. E se você já está ouvindo pelo YouTube, usa a área de comentários para a gente bater um papo sobre isso. Como é que é você? Você se sente sozinho? Seus familiares ainda estão na igreja? Comenta. E como é que você lidar com isso? Às vezes outras pessoas podem ser ajudadas ou confortadas pelo que você vai falar. Se tem amigos que deixaram de ser seus amigos porque você não está mais na igreja, conta como que é essa relação. É muito legal. E o que você às vezes fez para poder sobrepujar isso, que também pode ajudar outras pessoas que vão ler o seu comentário e podem até interagir com você, tá? Vou deixar coraçãozinho em todos os comentários. Vamos fazer o seguinte, todo mundo que comentar nesse podcast no YouTube, eu vou responder também. Eu vou responder, não é só coraçãozinho dessa vez. Vou parar para responder. Eu leio todos sempre, dou coraçãozinho, mas eu vou responder, tá? Eu quero uma interação. Isso é um assunto que as pessoas precisam entender. Como é que é quando sai da igreja? O que você fez para poder sobrepujar essas coisas? A família que ainda está lá, o amigo que ainda está lá, as pessoas que você ainda queria ter contato e não querem ter mais ou não tem mais por qualquer motivo, familiar que você sente que parece que não faz mais parte integrante da família. Conta para mim como que é isso. Vamos ajudar muita gente com o que você vai escrever nos comentários no YouTube, tá bom? Por favor. Quero comentar, estou no Spotify. Já falei, vai no YouTube que ali tem um espação ali pra gente conversar e vou responder nesse episódio todo mundo que comentar no YouTube, tá certo? É um assunto importante. Não se sinta sozinho. Tamo junto nessa. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.